Vamos lá então? Vamos continuar? Vamos a uma terceira questão. Essa questão, ela vai tratar da desapropriação. Veja, você sabe que a Constituição Federal, ela assegura, na verdade, ela garante o direito à propriedade. E ela é veemente ao dizer, é garantido o direito da propriedade. Vale lembrar que a propriedade está lá no rol do artigo 5º, dentro daquele contexto da inviolabilidade, dos direitos negativos, que não se pode violar. Pois é. Então, olha que proteção exauriente que a Constituição Federal dá à propriedade, como ela diz, é garantido o direito à propriedade. Não sou eu que estou falando, está aqui no artigo 5º da Constituição Federal, que eu vou ler com você, ok? Vai lá comigo no artigo 5º, pega aí o seu inciso 22. É garantido o direito à propriedade, está aqui, ó. É garantido o direito à propriedade, ok? Só que, e aí continuando nos incisos, ok? Não vou ficar lendo aqui, depois você lê em casa aí com cuidado. Vem o inciso 23 e diz: a propriedade atenderá à sua função social. Fagner, que propriedade é essa? Propriedade móvel, imóvel. Entra aqui também, por exemplo, nós vamos ter inciso falando sobre a questão de direitos autorais, propriedade intelectual, inventos. O que eu quero dizer nesse contexto é que a propriedade não é um direito absoluto. Aliás, segundo o Supremo Tribunal Federal, não existem direitos fundamentais absolutos. Eles podem sofrer deveras restrições. Tem o princípio da conformação do legislador, tem a limitação quando há o cotejo de um com o outro, que aí exige uma necessidade de concordância prática entre as liberdades públicas. Enfim, tem a limitação, mas com respeito ao núcleo essencial do direito fundamental, para que ele não fique apagado, para que ele não seja afundado lá no submundo. Existem várias concepções e teorias a respeito. Mas eu não estou adentrando nisto neste momento, embora você tenha que saber que há limitação, sim, aos direitos fundamentais. Não são vistos de forma absoluta no que tange, obviamente, a uma contextualização com outro direito. Porque, por exemplo, eu defendo que eu tenho direito absoluto, e aqui não há exceção, de não ser submetido a tratamento desumano, degradante ou a prática de tortura, que inclusive é crime hediondo. Então veja, está claro o que eu estou dizendo? Existem limitações? Sim, mas quando eu contextualizo um direito com o outro, um confronto. Agora, dentro da análise individual do direito, eu não posso, por exemplo, não posso submeter ninguém à tortura para obter informações daquele criminoso sobre onde está, por exemplo, o corpo da pessoa que ele assassinou. Não dá. Ele tem o direito absoluto de não ser torturado. O brasileiro nato, tem o direito absoluto de não ser extraditado. E aí, claro, eu estou falando da extradição passiva. Não é isso? De um Estado estrangeiro pedir para o Brasil que eu, por exemplo, brasileiro nato, embora tenha praticado um crime lá, seja remetido para lá, encaminhado para lá, enviado para lá. Eu não posso ser extraditado. A Constituição diz que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Ela abre exceção para o naturalizado. Nos casos de crime comum cometido antes da naturalização, ou ainda que após a naturalização, portanto antes ou depois, se houver comprovado envolvimento com tráfico ilícito entorpecente na forma da lei. Aí sim é uma outra história. Deu para entender? Não confunda também extradição com entrega. Eu, brasileiro nato, posso ser entregue ao Tribunal Penal Internacional, porque nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, o Brasil ele se submete à jurisdição deste tribunal, haja vista que manifestou sua adesão à sua criação. Ok? Mas enfim. Então, dentro desse panorama ora exposto, eu tenho que dizer que a propriedade não é um direito absoluto. É um direito relativizado, haja vista que ela tem que atender à sua função social. Em apertada síntese, não vou me alongar, a Constituição ela define de uma forma às vezes explícita ou implícita, e aí já não é uma definição propriamente dita que você não vai ler, né? É uma extração que nós temos, que a propriedade atende à sua função social quando ela é produtiva, quando ela serve de assento, quando ela está sendo utilizada. Uma propriedade que está largada, ela não cumpre a sua função social. E aí o que acontece? Mesmo assim, às vezes até cumprindo a sua função social,
ela pode ser retirada do seu proprietário por ato de desapropriação do Estado. Então a desapropriação ela pode se dar pelo cumprimento da função social ou não. Só que pelo não cumprimento, nós vamos ver aqui que no que tange à propriedade urbana, existem antes umas medidas que devem ser adotadas pelo Estado antes do ato desapropriatório. Agora não, por necessidade pública, o que o Estado pode fazer? Ele tem que primeiro determinar que seja pago IPTU progressivo? Não, aí não. É uma necessidade pública? É. Ou utilidade pública? É. Então ele já pode desapropriar. Ok? Já pode desapropriar. Só que nesses casos, o que acontece? Nos casos de necessidade pública ou utilidade pública, a regra geral, tá? E aí a Constituição fala isso bem claro, que a desapropriação ela vai gerar para o proprietário o direito à indenização de forma prévia em dinheiro. Isso é a regra. Mas ela diz, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Está lá no inciso 24, é só você ler. Ok? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição Federal. Então, nem toda desapropriação vai gerar o direito de indenização em dinheiro. Vai gerar direito de indenização? Vai, mas não em dinheiro. Ah, mas Fagner, e aquela do artigo 243? Aquela desapropriação expropriatória. Me perdoem os administrativistas. Me perdoem. Mas não vejo como um ato de desapropriação. Porque desapropriar no sentido de retirar a propriedade, presta atenção, sendo a propriedade um direito fundamental, e se não há nenhum ilícito nela, eu tenho que receber uma indenização por isso, prévio ou a posteriori. Isso é um ato de desapropriar, que me gera o direito a receber indenização. Mas o ato de retirada forçada da propriedade sem pagamento de uma indenização correspondente, eu, Fagner, não posso entender como desapropriação, mas sim como expropriação. E é isso que eu entendo pelo artigo 243, que foi alterado. Veja bem, vamos ler aqui o artigo 243 para não ter nenhuma dúvida. É importante que você leia os dispositivos que eu cito aqui. Esse eu vou ler com você. Ele foi alterado, tá? Para uma emenda constitucional número 81 de 2014, se não me falha a memória. Isso mesmo. Olha o que diz o artigo 243. As propriedades rurais e urbanas, ele foi ampliado. As propriedades urbanas e rurais de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, está plantando maconha, ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei. Olha o que diz a lei, olha o que diz a Constituição Federal, a norma suprema que tem hegemonia. Serão expropriadas. Você está lendo aqui, ó? Serão expropriadas, não desapropriadas, porque não tem direito à indenização, e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. É exatamente isso que tem que acontecer, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então vejam, são situações diferentes. De toda maneira, respeitando, volto a dizer, os meus queridos amigos e colegas administrativistas, o que importa para a questão em tela é que, no caso, vai haver indenização, embora, veja, a posteriori, porque no caso em apreço, aqui dentro dessa questão, o que se perceberá, portanto, é que não houve o cumprimento da função social daquela propriedade urbana. Vamos ao enunciado? Determinado município do estado da Bahia, a bela Bahia, mediante lei específica para a área incluída no seu plano diretor, exigiu de José, particular proprietário do solo urbano, não edificado e não utilizado, portanto, sem cumprimento da função social, que promovesse seu adequado aproveitamento. Foi notificado para tanto. Diante da inércia do particular, José, portanto,
já lhe foram aplicadas as medidas administrativas da edificação compulsória. Tudo isso está no artigo 182, parágrafo 2º, 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. 182, parágrafo 4º. Já lhe foram aplicadas as medidas administrativas da edificação compulsória e do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Volto a dizer, tudo de acordo com o regramento constitucional solenemente proclamado no parágrafo 4º do artigo 182. Muito bem, mas José continua nisso. Então, embora o município tenha adotado todas as medidas determinadas pelo Constituinte, mesmo assim José permaneceu inerte. Então veja, qual é a consequência? De acordo com o texto constitucional, o próximo passo será o município promover vou passar o slide, que tem as alternativas. Letra A, servidão administrativa, para conferir ao imóvel utilização que se compatibilize com a sua função social, mediante justa e prévia indenização. Não é caso de servidão. Letra B, desapropriação especial urbana, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Perfeito. Você vai combinar aí os artigos 5º, inciso 24, que nós já falamos, com o artigo 182, parágrafo 4º, e vai ler os incisos. Ok? Aqui no caso, em apreço, 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Você vai ler esses dispositivos e você vai ter mais conteúdo para responder qualquer questão sobre o tema. O que eu repito é que a desapropriação tem indenização de forma prévia ou a posteriori. Ok? Fagner, eu tenho uma casa numa via e aí querem desapropriar a margem daquela via onde está a minha casa para ampliar a estrada. Utilidade pública. Nesse caso é utilidade pública. Você vai perder a sua casa. Eu vou receber indenização? Vai posteriormente? Não, de forma prévia. Ok? Justa e em dinheiro, para que haja substituição do bem que vai ser objeto de desapropriação. Porque nesse caso é uma utilidade pública, mas o seu bem está cumprindo a função social. E eu não posso invocar o direito garantido na Constituição Federal da propriedade para ilidir, portanto, para proibir, portanto, para vedar, portanto, o ato do Estado. Deu para entender? Que o Estado tem, portanto, a possibilidade de desapropriar. Mas nesse caso ele vai ter que pagar uma indenização prévia justa e em dinheiro. Eu não tenho como elidir o ato estatal. Mas eu tenho o direito de sofrer desapropriação nas hipóteses elencadas por lei dentro dos procedimentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Muito bem. Letra D. Letra C também não é, porque não é ocupação temporária. Letra D também não, fala de requisição administrativa. E a letra E não, porque não é limitação administrativa, já que o ato de desapropriar é um ato propriamente de tirar a propriedade, não é isso? É uma forma de aquisição de propriedade pelo Estado, ok? O Estado pode até fazer requisição. Tem na Constituição Federal também a requisição. Vou ler para você. É o artigo 5º, inciso 25. Não tem nada a ver com a desapropriação. Eu vou ler para você não ter dúvida. Por quê? Aqui é uma situação bem diferente. Presta atenção o que diz a Constituição Federal. Em caso de iminente perigo público, na verdade ela fala no caso, quer ver? No caso de iminente perigo público, iminente, ok? Não é eminente, iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Veja, no caso de iminente perigo público, ela vai utilizar, isso é requisição, utilizar temporariamente, é temporário, a desapropriação é definitiva. Na requisição vai te pagar a indenização só se houver dano. Na desapropriação paga. Na requisição só se houver dano. E a indenização, na hipótese de requisição, ela é sempre ulterior, sempre posterior e condicionada ao dano. Na desapropriação não. Em regra é prévia, mas pode ser posterior caso a sua propriedade não esteja cumprindo a função social.
Tá claro isso? Maravilha, então nosso gabarito, volto a dizer, é a letra B de bola. Vamos à nossa próxima questão, número 4. Diz a quarta questão, também aplicada pela FGV para o Tribunal de Justiça em Santa Catarina, prova de analista. Nível dessa questão. Você viu que o nível da questão 2 era fácil, da questão 3 também fácil, e o nível da questão 2 tudo bem, é razoável, ok. Mas da questão 3 fácil, da questão 4 também você vai ver que é fácil demais. Aqui é o tema poder judiciário. Veja, determinado político de grande influência no Estado, insatisfeito com a atuação do juiz de direito da comarca em que residia, consultou o seu advogado sobre a possibilidade de ser requerida a remoção compulsória desse magistrado. À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, o requerimento almejado. Bom, a gente quer saber o seguinte, ele pode ser removido porque o juiz ele tem aquela garantia da inamovibilidade, conforme estabelecido no artigo 95 da Carta Magna, que você precisa saber. Ele tem lá as suas garantias da inamovibilidade, da irredutibilidade dos subsídios e da vitaliciedade. Tem que lembrar delas, ok? Então ele é irremovível, como garantia. Mas existem situações em que ele pode a pedido e pode por interesse público. Só que nesse caso há um interesse público. Um político influente, vamos para a teoria, esquece a prática que vai mudar, agora vai mudar. De verdade, espero eu. Mas veja bem, nesse caso concreto aqui, apresentado pela banca, será que o político ele pode, de fato, influir nessa questão de que há um interesse público na remoção do magistrado? Veja bem, vamos ver as alternativas. Letra A, ela quer saber sobre o requerimento acerca da remoção do juiz. Vamos lá, letra A. Pode ser deferido por motivo de interesse público pelo respectivo tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça. Se você tivesse lido o artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal, repito, artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal, você perceberia que é possível, sim, a remoção do magistrado. No entanto, não por requerimento de um político de grande influência. Pelo contrário, isso não é motivo de relevo para os fins aqui almejados. Pelo contrário, isso seria indeferido, mas foi uma consulta que o político fez. Ora, como é que se remove, então, o magistrado contra o interesse público? Contra a vontade dele. Qual é a motivação? Interesse público. Quer ler comigo? O artigo 93? Pega aí, então, a sua Constituição Federal. Artigo 93, inciso 8º, ok? Vamos lá, ó. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público. Não é por vontade dele, é por interesse público. Fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Em ambos os casos, seja pelo tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça, tem que ser assegurado a ampla defesa. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, você que vai ser funcionário público na Defensoria, você percebe efetivamente, ou em qualquer outro concurso que caia essa questão, você percebe efetivamente que o juiz até pode ser removido, mas precisa de interesse público nesse caso. E aí eu posso tranquilamente ir nas alternativas e falar para você que a letra B está errada, que fala que somente pode ser apreciado pelo Conselho Nacional. Não, ela pode ser pelo tribunal ou pelo Conselho. Em ambos os casos, assegurado o quê? A ampla defesa tem que ser por voto da maioria absoluta. A C, somente pode ser apreciado pelo STF, fora de cogitação. D, somente pode ser apreciado pelo respectivo tribunal, fora de cogitação. Nós acabamos de falar. E a E, não encontra nenhuma hipótese amparo na ordem constitucional. A resposta que eu daria à consulta realizada pelo político de grande influência é sim, ele pode ser removido, mas é preciso haver interesse público, o que vai ser decidido por maioria absoluta pelo tribunal dele ou pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, em qualquer caso, ser-lhe-á assegurado a ampla defesa.
Então, nosso gabarito é a letra A. Ok, queridos? Até daqui a pouco. Um abraço.